ligou é do saque? Quem foi Zumbi dos Palmares e por que existe o Dia da Consciência Negra? Nossa, que pergunta boa! Eu já tava com saudade de falar de história pra vocês. Porque essa pergunta é pra falar de história. E pra falar dos dois tipos de história. Uma história que é ciência e uma história que é narrativa. Ciência e narrativa. Essas duas histórias se juntam para produzir aquilo que é muito, muito importante pra gente. Nossa identidade. E as duas são igualmente importantes. E a gente vai ver por quê. Você ligou para o SAC, Serviço de Atendimento ao Conhecimento. Meu nome é Rafaela. Em que posso ajudar? Alô, eu queria saber. Alô, será que vai dar praia ou vai chover? Quem vai me responder sobre a dúvida que eu tinha e que vou ter? Alô, quem é que vai dizer se o sol um dia pode desaparecer? Quem pode me falar se na lua eu consigo respirar? E para começar a nossa história, respondendo a sua pergunta, a gente tem que se ater ao significado de algumas palavras. Por exemplo, essa história é sobre um grande guerreiro chamado Zumbi. Mas essa palavra zumbi, você já ouviu ela em algum lugar? Claro que ouviu. Em algum filme de terror ou algum jogo de videogame de terror. São aquelas criaturas assustadoras que são mortos-vivos e que andam assim. Esse é o zumbi que você conhece. Mas essa palavra, ela vem do idioma Kimbundu, que é dos Bantus, lá da África, e ela significa, entre outros vários significados, aquele que não pode ser morto. E era isso que as pessoas acreditavam sobre Zumbi. Tanto as pessoas que estavam à volta dele, os companheiros dele, quanto os seus inimigos acreditavam que ele não poderia ser morto, porque ele era um grande guerreiro e se acreditava que ele fosse protegido por forças sobrenaturais. Ele não era um monstro, mas ele desafiava todos aqueles que estavam em seu caminho. Bom, essa história aconteceu no século XVII, mais ou menos entre 1650 e 1695, ou seja, há muito tempo atrás. Nessa época, o Brasil era uma colônia de Portugal. Essa colônia servia basicamente para o plantio de cana-de-açúcar e para o engenho de açúcar. Ou seja, o Brasil era um exportador de açúcar, principalmente nas capitanias lá do Nordeste. E nessa época também, o Nordeste todo estava em uma grande disputa, porque os holandeses haviam invadido as terras do Nordeste. Então, Portugal e Holanda estavam em constante conflito aqui nas terras do Nordeste, lá na capitania de Pernambuco, onde ficam os estados de Pernambuco, Alagoas, mais ou menos por ali. Você tem que se lembrar também que nessa época, a mão de obra nesses engenhos de açúcar era totalmente baseada em escravos. Eram pessoas capturadas na África, no seu país de origem, no seu continente, trazidas para o Brasil e escravizadas. É claro que essas pessoas, quando tinham a oportunidade de se rebelar e fugir, elas fugiam. E quando elas fugiam, elas iam para lugares conhecidos como quilombos. Quilombo é outra palavra que você não deve conhecer, mas que ela significa local de esconderijo ou local escondido. Eram para esses quilombos que os negros escravizados fugiam quando conseguiam se rebelar. E um dos maiores quilombos nessa época no país era justamente o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares era uma rede de vários mocambos. E aí temos mais uma palavrinha aí no idioma Kimbundu, lá dos Bantus, para você ver o significado. O mocambo significa casa, lar ou local com telhado. Então, tinham vários mocambos que eram pequenos povoados, né, para onde as pessoas fugiam. E era uma grande rede que tinha o Quilombo do Macaco como seu centro, como a sua capital. Era como se fosse um país com uma capital própria. Na verdade, um país não. Um reino, porque esse local tinha um rei chamado Gangazumba. Pois bem, o Quilombo de Palmares era conhecido como a Pequena Angola também, ou seja, Angola Janga.
como tem aqui, é o nome desse quadrinho, Angola Janga, a pequena Angola. Ele era um local muito povoado por pessoas que fugiam da escravidão, mas não era só pessoas negras, tinham indígenas também que fugiam dos mesmos problemas, tinham pessoas brancas que estavam fugindo de perseguições, de muitas perseguições da lei, ou em busca de liberdade, né? Muitas pessoas perseguidas também. Então, era um povoado que absorvia essa massa de pessoas muito diferentes umas das outras, mas que lá elas podiam ser livres. Não se sabe, inclusive, qual era a língua falada em Palmares. Era uma mistura de várias línguas, ou eram várias línguas faladas ao mesmo tempo. É o que os historiadores especulam. Pois bem, eu estava falando do rei desse lugar, o Gangazumba. Gangazumba foi rei durante muito tempo. Dizem que ele vem de uma linhagem real do Congo. Ele é descendente da princesa Aqualtude do Congo. E Gangazumba era tio de Zumbi. Gangazumba, ele resolveu fazer um acordo com o governo da capitania. E após esse acordo, muitos ficaram insatisfeitos em Palmares. E Gangazumba foi destituído do seu posto. Ele foi assassinado. E com isso, Zumbi subiu ao poder e começou a grande resistência do Quilombo de Palmares, que depois disso foi muito mais atacado. Ele sempre vinha sendo atacado, desde que começou. Mas agora, os ataques começaram a ficar mais frequentes. E Zumbi foi o responsável por lidar com todos eles. Zumbi era um grande estrategista e um grande guerreiro. Ao lado da sua mulher Dandara, ele liderou a população de Palmares contra todas essas incursões do governo da corte portuguesa na mata, na Serra da Barriga. Até que chamaram um velho bandeirante especializado em capturar negros fugidos e indígenas na mata. Ele era Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho marchou para dentro da selva com muitos homens e conseguiu derrubar Palmares. Mas Zumbi não foi capturado não. Zumbi fugiu junto com outros guerreiros e se escondeu na mata e estava planejando uma grande resistência. Até que acabou sendo traído por um de seus próprios companheiros. Zumbi foi pego numa cilada e foi morto no dia 20 de novembro de 1695. Os seus restos mortais foram expostos em praça pública para mostrar a toda a população que Zumbi não era imortal como eles pensavam. Bom, eu estou aqui para dizer que eles se enganaram. Zumbi é imortal sim, porque ele vive nas nossas mentes até hoje. E o papel dele de luta e resistência é muito importante. Tão importante que a gente tem agora o Dia da Consciência Negra, justamente em 20 de novembro. O dia em que Zumbi morreu lutando contra a opressão. E por que eu disse no começo que história e narrativa se encontram aqui? Porque não há registros e documentos que comprovem tudo isso que eu falei. Mas, muito sim, foi tirado de documentos oficiais e relatos deixados por pessoas que viveram naquela época. Mas existem algumas lacunas que a gente vai completando. E a gente completa com coisas que a gente sabe que era o comportamento da época, por exemplo. A gente completa também com a narrativa, que pode ser uma narrativa poética, inclusive, mas que ela tem o objetivo de valorizar a identidade de um povo. E aí, essas coisas vão se misturando e criando o que a gente chama de mito. E o mito não é necessariamente ruim, não é uma mentira. O mito é aquela história que dá a sustentação para um povo. Toda história de todo povo tem os seus mitos fundadores. E aí a gente tem que parar para pensar qual é o valor que esses mitos têm para a gente. O que eles significam para a gente. Olha, no caso de Zumbi dos Palmares, tem muito significado. E ainda mais
para a luta do povo negro aqui no Brasil. O mito de Zumbi ajuda a formar a nossa identidade afro-brasileira, mostrando que teve muita luta e muita resistência contra o sistema injusto que era o sistema escravagista. E a gente sabe que hoje em dia ainda tem muito racismo por aí. Essa luta ainda não acabou. Então, o mito de Zumbi nos ajuda a lembrar dessa luta. E é para isso que existe o Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, para a gente se lembrar tanto da luta contra o racismo e também celebrar a cultura negra brasileira, a cultura afro-brasileira, que é uma cultura vibrante e durante muito tempo foi deixada de lado. Então a gente está aqui hoje, eu estou aqui hoje com vocês para celebrar o Dia da Consciência Negra. E viva Zumbi e viva a consciência negra. Agora, não se esqueçam de lavar bem as mãos e usar a máscara sempre que for necessário. Valeu, galera? Então, tchau, tchau!